Deus abençoe a todos, passando aqui para trazer uma mensagem breve, mas muito importante. Preste atenção nesse vídeo, nessa mensagem, meu irmão, minha irmã de fé. Você que está inscrito nesse canal, que recebe as mensagens. Deus te abençoe, Deus te edifique, Deus te dê graça, te ilumine na vereda do Senhor, porque a vereda dos justos é com a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Provérbios 4,18, é uma profundidade essa palavra, tremenda essa palavra, porque diz que nós nascemos de novo e temos que avançar até chegar o dia perfeito, que é perfeição, amadurecimento em Cristo Jesus. E essa é a visão, o encargo que nós temos de trazer a palavra nesse canal, os vídeos, as lives, para quê? Para a edificação dos irmãos, para crescimento. O chamamento para crescer na graça e no conhecimento de Cristo é primordial, é o propósito eterno de Deus que está em 2 Pedro capítulo 3,18. Irmãos, e nós percebemos que há os entraves, há os problemas, as dificuldades, e uma delas que tem afetado muitos filhos de Deus, atrapalhado a sua comunhão com Deus e com os irmãos, é a ira. É a ira. Uma coisa nós temos que cuidar, atentar, é com respeito à ira. Irmãos, isso é profundo. Isso tem privado muitos da graça, da bênção de Deus, da comunhão com Deus, de ter resposta na sua oração, porque tem extravasado na sua ira, agido na sua ira, acusado na sua ira, condenado, até perseguido, até caluniado, difamado vidas por causa da sua ira. Isso está lá no capítulo 4, versículo 26 e 27 do livro de Efésios. Veja, irmãos, nós sabemos que os livros de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses é o coração da Bíblia, é o coração, essas 4 epístolas é o coração da Bíblia, é o coração da palavra de Deus. Então veja, Efésios, que é tão profundo, um livro tão profundo das Escrituras, adverte sobre a ira. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Capítulo 4, 26 do livro de Efésios. Isso não é doutrina, irmãos, isso é prático, isso é vida. Se queremos ter vida com Deus, vida com os irmãos, na vida da igreja, em comunhão sincera com os irmãos, numa vida justa, santificada, transparente, nós precisamos se amar verdadeiramente. E a palavra diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja, não que não venha a ira, vem, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não podemos deixar vir a noite sobre a nossa ira. Se nós não liberamos perdão antes que a noite chegue, a nossa mente ficará perturbada, inquietada, ansiosa. Traremos isso por sono, produzirá sonhos, porque na multidão de pensamento vem os sonhos, diz o capítulo 5 de Eclesiastes. Veja, irmãos, não põe o sol sobre a vossa ira, não guarda raiva, ódio, amargura de quem quer que seja, porque a palavra já seguinte, o 27 diz: não deis lugar para o diabo. Veja, irmãos, não deis lugar para o diabo, é os cristãos, é a igreja. Se não liberarmos perdão, deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, daremos lugar ao diabo. Aí haverá uma ação terrível. Aí é que acontecem as coisas terríveis, porque há pessoas que ela não parece, não demonstra a sua ira, guarda aquela ira para o momento oportuno se cobrar, perseguir, fazer o mal, achando que vai escapar da justiça de Deus. Irmãos, nós não podemos falar o que queremos e fazer o que nós desejamos, como muitos fazem, achando que escaparão do juízo de Deus. Bom é liberar perdão e não dar lugar para o diabo, não maquinar o mal para quem quer que seja, mas ter a graça de liberar perdão. Não ponha-se o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. A vida será amargurada, atrapalhada, entristecida, não teremos comunhão com Deus, o céu se tornará de bronze. Vamos desistir na oração, nas reuniões,
perderemos o ânimo e seremos atraídos para o mundo cheios de justificativa, culpando os outros por nossas maldades. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Lembre-se sempre de Provérbios 19:3. A estultiça do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Muitas pessoas estão iradas contra Deus, culpam Deus pelos seus problemas, porque agiram de forma errada na sua estultícia, guardando ira, mágoa, ressentimento. Por isso, Deus nos livre. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja que na viração do dia, antes do pôr do sol, o Senhor vinha falar com Adão e Eva, ter comunhão com o homem no princípio, no jardim. Irmãos, não fazemos doutrina sobre isso. O fim de tarde, início de noite, a viração do dia, antes do pôr do sol, ou no pôr do sol, nós precisamos estar cheios da graça de Deus, em comunhão com Deus, com a alma lavada, com o coração purificado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito, não guardando ira, não dando lugar para o diabo. Sabei isso, irmãos. Capítulo 1, versículo 19 e 20 do livro de Tiago. Sabei isso, irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. O Senhor não vai estar do nosso lado. O Senhor não vai nos abençoar. Não, irmãos, Deus não opera na injustiça. E sem justiça agimos na ira. A palavra clara para nós: seja todo homem pronto. Sabei disso, irmãos. É para a igreja, para os cristãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque a Bíblia fala que até os tolos, quando se calam, é tido por sábio. Tardio para falar, tardio para se irar. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tem a bênção de Deus. Não tem o aval de Deus, não tem a intervenção de Deus. Ainda que nos enchamos de orgulho e cheio de argumentos, estaremos privados da graça de Deus. Irmão, por isso há pessoas que perseguem os outros por sua mágoa, ressentimento e ira, tentando se justificar que está defendendo o Evangelho, fazendo o bem, combatendo hipocrisia. Você sabe que isso é uma ira enrustida, mágoa enrustida. Porque nós, irmãos, não perseguimos quem quer que seja. Nós devemos ser abençoadores e não amaldiçoadores, não desejar mal para quem quer que seja, colocar nas redes vida de pessoa, situações de pessoa. A palavra diz em Provérbios, diz até: quando teu inimigo cair, não tenha nisso alegria, para que não veja o Senhor e se ire contra ti. Essa é a pior ira, é Deus contra nós com julgamento por se alegrar pela derrota de alguém. Isso não é atitude cristã de amar, se alegrar, festejar a derrota dos outros, a queda de quem quer que seja. Esse não é o espírito cristão, irmão. O espírito cristão é de amor, de misericórdia, de compaixão. Amém. Santificado é o nome de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 8, 9, 10 e 11. Você vai ver isso lá na mensagem que o Senhor traz no Sermão do Monte. Serão chamados filhos de Deus. São filhos de Deus, são pacificadores. Não disseminam ira, cólera, separação, divisão, facção, confusão. Porque muitos, na sua ira, é que provocam divisões na igreja de Deus, confusão, joga um contra o outro, porque guarda a ira de alguém em alguma situação e não liberou perdão. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar para o diabo. Quem vai tirar o diabo dali, irmão? Por isso, quantas casas de cristãos são atormentadas pelo diabo, quantos casamentos atormentados pelo diabo, mesmo cristão que reúne, que ora, que buscam, mas sente uma perturbação na casa. Por quê? Porque há uma ira enrustida, há uma ira que se extravasa ali, uma ira de marido contra a mulher, mulher contra o marido, contra os filhos, contra os pais. Que Deus nos ajude, irmão. Não se põe o sol sobre a vossa ira, principalmente a nossa comunhão familiar, comunhão com os irmãos, com os de fora. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Na viração do dia, tenha comunhão com Deus, ore a Deus, libere perdão. Muitas vezes vem do trabalho cansado, porque alguém o perseguiu, angustiado, triste.
Em vez de ir para o seu quarto orar e colocar na presença de Deus, entregar nas mãos do Senhor, argumenta, fala, joga isso no ar em casa. Irmãos, enquanto que devia ser colocado diante de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar para o diabo argumentando, falando sobre situações de pessoas que te agrediram, ou que falaram mal, te caluniaram, te prejudicaram. Vai a Deus, o Senhor é justo e santo. Eu sou o vingador, minha vingança, diz o Senhor. É só ler Romanos 12. É dele que vem a vingança e não nossa. Irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Amém? Irai-vos, mas não pequei. Minha vingança, diz o Senhor. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê julgar o diabo. Sabei isso, irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que não opera a justiça de Deus? Porque está dando lugar para o diabo. E o Senhor não opera nesse terreno. O terreno que o Senhor opera é no perdão, na misericórdia, porque o Senhor orou para os seus algozes na cruz, quando repartiu as suas vestes, quando blasfemavam contra ele. O que o Senhor disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Tenhamos esse espírito, irmãos. Que Deus nos ajude a viver isso, a viver, botar em prática isso. Então seremos livres de tantos males, de tantas desgraças, de tantas perturbações, tantas confusões, separações, brigas, se vivemos em paz, porque Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14. Deus abençoe a todos. Transmite essa mensagem simples para alguém. Se inscreva no canal, deixe seu like. Deus abençoe, queridos irmãos. Até a próxima. Fique com Deus, na sua graça e na sua misericórdia.